O deputado federal Jair Bolsonaro gravou um vídeo em que repudia a informação veiculada ontem no jornal O Globo pelo colunista Lauro Jardim. Em sua coluna, na página 2 do jornal, o jornalista escreve que num evento promovido na semana passada pelo banco BTG Pactual, o pré-candidato à presidência deu uma solução simples e idiota para resolver a guerra na Rocinha, no Rio de Janeiro. A solução seria a seguinte: Bolsonaro mandaria um helicóptero derramar milhares de folhetos sobre a favela, avisando que daria um prazo de 6 horas para os bandidos se entregarem. Esgotado o tempo, se a bandidagem continuasse escondida, metralharia a Rocinha. Segundo Lauro Jardim, a plateia de 1.000 executivos do mercado financeiro aplaudiu o deputado. Vamos ver o que disse o Jair Bolsonaro a esse respeito. Bruno, por favor. Olá, amigos. Assunto de hoje: metralhar a Rocinha. É isso mesmo que você ouviu. Vamos aos fatos? No último dia 6 de fevereiro, terça-feira, estive em São Paulo, na sede do BTG Pactual. Fui entrevistado pelo jornalista Augusto Nunes por 1 hora e 10 minutos. Presentes, mais de 1.000 pessoas do mercado, bem como toda a mídia de São Paulo. Fui aplaudido várias vezes, em especial no final da entrevista. Tudo em paz, tudo em ordem. Hoje, dia 11, 5 dias depois, fui surpreendido com a matéria no jornal o Globo. Autoria Lauro Jardim. Escreve ele no jornal: como forma de combater a violência na Rocinha, Jair Bolsonaro jogaria panfletos na favela para a bandidagem se render. Caso ela não fizesse isso, Jair Bolsonaro determinaria o fuzilamento, que toda a favela fosse metralhada. Escrito por ele. Isso é uma insanidade. Beira a loucura alguém escrever uma coisa dessa. Alguém acha, se eu tivesse falado isso para mais de 1.000 pessoas em São Paulo, para toda a mídia paulista, entre elas o Estado e a nossa Folha de São Paulo, eu não seria massacrado por essa imprensa e de forma justa? Agora, lamento, Lauro, essa história aqui, você inventar 5 dias depois. Isso não é fazer jornalismo, isso é fazer terrorismo. Não posso admitir isso aí. Espero no momento que você se retrate dessa infâmia, dessa covardia que você faz para comigo. Muito obrigado a todos e fique com Deus. Tá aí, essa foi a resposta em vídeo, a resposta direta ao jornalista Lauro Jardim, que publicou, como dissemos aqui, na página 2 do jornal O Globo, essa afirmação, né, que teria ocorrido nessa situação, na circunstância de uma palestra, de uma apresentação do Jair Bolsonaro, organizada pelo banco BTG Pactual. A gente está na linha aqui com o nosso analista político, âncora da Jovem Pan, Augusto Nunes, que já fez parte dessa bancada do Morning Show e que foi o mediador dessa apresentação e também entrevistou o Jair Bolsonaro, que vai nos ajudar a entender melhor essa história. Bom dia, Augusto. Bom dia, Ed, tudo bem? Tudo ótimo, queremos ouvir você, que estava lá em loco. Estou aqui cheio de confete serpentina, mas estou lúcido. Estou lúcido. Tá virado no carnal, Augustão. Olha só, Ed, o Lauro Jardim é um sujeito muito criterioso, ele checa as notícias e tal, mas ele foi induzido em erro por alguma fonte. Porque esse evento, por minha surpresa, ele não foi, não tem registro em áudio, pensei que eles fossem filmar, não tem vídeo, não tem nada. E aí, isso se presta a qualquer tipo de versão. Na verdade, o Bolsonaro se referiu especificamente ao episódio ocorrido em setembro do ano passado, quando cerca de 200 traficantes fugiram com helicópteros mostrando e tal. Isso um episódio semelhante de 2010, que aconteceu no Morro do Alemão. Uhum. Ele falou que nesse caso ele procuraria a detenção dos caras. Se reagissem, a polícia
deveria também encarar como um confronto e, se fosse preciso, usar arma de fogo também. Defendeu para isso aí. Em nenhum momento ele falou em metralhar a Rocinha, porque seria demais. E eu faço questão de esclarecer isso aí pelo seguinte: se você banalizar demais as demonstrações aí as declarações do Bolsonaro, mostrando que ele sabidamente radicaliza as suas posições quanto ao negócio de segurança pública, se você banalizar isso aí, daqui a pouco ninguém acredita em nada do que sai. Acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Ele não falou não em metralhar a Rocinha, eu sou testemunha disso porque eu o entrevistei. Sim. Eu perguntei, a pergunta era a seguinte: vem cá, o senhor promete isso, como é que o senhor vai fazer para efetivar essas promessas? Se não tem ainda uma polícia preparada, se não tem a polícia ganhando bem, se não tem uma máquina do Estado capaz de enfrentar, como é que vai garantir a segurança pública? Ele falou: olha, há evidências, casos evidentes, exemplos, de que a polícia podia agir e não age. E aí citou esse caso. E de passagem, acho que ele mencionou também o Morro do Alemão. Ele mencionou do desmentido que o Lauro Jardim publicou hoje. Agora, eu posso assegurar que em nenhum momento ele falou: não existiu essa expressão, metralhar a Rocinha. Não existiu. Certo. E o Lauro Jardim já fez já se reposicionou em cima do vídeo gravado pelo Bolsonaro, então. Eu não sei se antes ou depois, mas ele reproduz uma nota enviada pela assessoria do Bolsonaro, corrigindo os fatos e citando e fazendo uma narrativa muito semelhante a essa que eu te fiz. Certo. Basicamente eles reproduzem isso e também aludem. Eu não me lembro se ele fez essa referência explícita na conversa. Eles aludem ao caso do Morro do Alemão em 2010, que foi famoso. Os caras fugiram pela mata e se espalharam pelos outros morros. Isso não pode acontecer. Nesse caso, se vier confronto, a polícia tem que prender os caras, não podiam ficar assistindo. Se houver qualquer tipo de reação, aí tem que atirar. Defendeu atirar. Dos bandidos. Essa evacuação dos bandidos ficou muito famosa mundialmente, inclusive. Essa imagem deles correndo e aqueles carros apinhados. Ganhou o prêmio M para TV Globo, essa reportagem. Ô, Tonhari, como é que você viu esse imbróglio, na verdade? Augusto, obrigado pelas tuas informações. Vou deixar você... É um prazer voltar ao Morning Show. Prazer nosso, honra nossa. Foi muito bem substituído pelo meu querido amigo, mas eu gosto de dividir essa bancada. É um prazer sempre. Olha, tá muito bem, mas eu gosto de dividir isso aí. Obrigado, Augusto. Me chame sempre. Pode voltar a curtir seu carnaval, Augusto. Um abraço, obrigado pelas informações. Vamos pro bloquinho, Augusto. Abração, tchau. Tchau, tchau. Augusto Nunes falando com a gente, então, repercutindo essa história aí do jornalista Lauro Jardim, que fez a declaração, que colocou em sua matéria no jornal O Globo, essa afirmação de que o Bolsonaro iria distribuir panfletos em helicóptero e, não havendo a rendição dos bandidos, iria metralhar a Rocinha. Portanto, aí o Augusto, que entrevistou o Bolsonaro nessa ocasião, colocando aí o ponto de vista. Edgar, colocando os pingos nos is. Eu me pergunto, você viu que ao assumir o Tribunal Superior Eleitoral, na semana passada, o ministro Luiz Fux falou que ia criar um gabinete no TSE para acompanhar fake news, notícias falsas. Eu me pergunto como teria sido esse episódio do jornal o Globo se nós estivéssemos em plena campanha. Ia ser um terror. Agora, é óbvio, todos nós somos sujeitos a cometer deslizes, sobretudo quando a gente não checa a informação. Mas esse tipo de erro só alimenta a mídia petista, essa que viveu com muito dinheiro na época do Lula e da Dilma, que diz que a mídia tradicional é a grande mãe da fake news. Eu acho que foi importante o jornal o Globo ter se retratado na notinha, até porque quando a gente erra, a gente tem que assumir. E se não assume o erro nesse tipo de jogo, você vai cair pro panteão das fake news, que é tudo o que se quer hoje, sobretudo pela esquerda e boa parte do PT,
dizendo que a mídia tradicional é produtora de fake news. Nunca foi tão necessário que a mídia tradicional se corrija quando erra, e errar é humano. A gente volta ao tema da matéria do jornalista Lauro Jardim do Globo. Falamos da nota em si, da matéria, colocamos aí a fala do Bolsonaro no vídeo, ouvimos o Augusto, que foi um testemunho ocular ali, entrevistou na ocasião onde teria ocorrido a fala, segundo o Lauro Jardim, entrevistou o Bolsonaro, e agora vem uma atualização da coluna do próprio Lauro Jardim. O Augusto se refere a ela, né, o Edgar? Ele diz assim, olha, o deputado esclarece que, ao mencionar a Rocinha no evento, se referiu exclusivamente à guerra travada entre traficantes em setembro do ano passado, quando 200 marginais fugiram pela mata no alto da comunidade e se espalharam e se refugiaram em outras favelas da zona norte do Rio de Janeiro. Aí segue, levando pânico e terror à população carioca. A fuga foi acompanhada por helicópteros, como dissemos aqui, relembramos até na fala do Augusto, helicópteros da polícia e de emissoras de televisão, sem que os policiais os tivessem detido, pois o Estado não os permite agir, né? Pela falta de retaguarda jurídica. A falar daquele episódio específico da Rocinha, uma vez que os marginais estavam claramente afastados da comunidade e, portanto, passíveis de sofrer efetiva ação policial para a prisão, sem o risco de ferir os cidadãos de bem que moravam no local. O deputado tomou tal exemplo para se manifestar no sentido de ser favorável a ações efetivas por parte do Estado, inclusive atirando em casos de confronto ou não rendição. O deputado lembra que, em episódio bastante similar, o Brasil também assistiu estarrecido à fuga em massa de traficantes armados da Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão em novembro de 2010. O deputado afirma que tais episódios não voltarão a ocorrer caso ele seja eleito este ano. Tá aí, então, a nota, o comentário em cima da matéria. Isso é um esclarecimento da própria assessoria, né, enviado para o jornalista. E tá no pé da nota original do Lauro Jardim, na página 2 do Globo. Sim. Isso que a gente leu tá na parte digital no... Atualizado. Isso Erramos que é bom nada, Globo, né? Mas tá lá pelo menos, né, Toyota?